Fala, fala meus nobres e queridos alunos! Como é que vocês estão, meus amigos, né? Alunos não, meus amigos da ETA. Vou tirar meu óculos aqui para não dar esse reflexo xarope, porque senão fica aqueles dois pontinhos no olho aqui e não fica legal, não é mesmo? Tudo legal com vocês, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Seguinte, vamos então para esse vídeo que eu quero pegar e explicar para vocês a nossa nova etapa do nosso treinamento em construção textual, que está excelente, está maravilhoso. Na verdade, está melhor até do que eu imaginei. Está melhor que o projeto, né? Nesta quarta semana, né, que nós estamos entrando agora do projeto, eu quero propor um novo título de redação para vocês, tá? Por quê? Por causa que já existem alunos que estão após a sua quarta parcial, né, quarta redação parcial que foi entregue, foi corrigida, foi devolvida, né, já conseguiram entregar a redação definitiva, tá, o texto definitivo. Visto isso, é importante que haja um novo título para esses alunos. Quando você entrega a sua redação definitiva, que ela fica perfeita, fica boa, fica pronta, eu dou um novo título para você fazer mais uma redação e dar continuidade no projeto, tá? E é justamente isso que eu quero falar na aula de hoje, tá? Para o pessoal do segundo ano, no caso, o novo tema da redação será, deixa eu ver aqui na minha colinha, né? Vai ser o seguinte, o assunto, né? O assunto vai ser a animalização do ser humano. Tá? Justamente isso, a animalização do ser humano. Ah, Leandro, mas como é que tu quer que eu fale da animalização do ser humano? O que tu quer dizer com isso? Calma, tá? Eu fiz até um pequeno texto para vocês lá, explicando o seguinte, ó. Existem aspectos no comportamento humano que o distingue dos demais seres que chamamos de animais. Todavia, existem incidentes, momentos, fatos que mostram justamente o contrário, que às vezes o ser humano comporta-se igual ou até pior do que alguns animais. Segundo o naturalismo, o ser humano é provido do livre-arbítrio que, como se comumente acredita, né, sendo ao contrário uma máquina guiada pelos fatores da sociedade e da natureza, como o meio social, a hereditariedade, as leis químicas e físicas. Sendo assim, construa um texto dissertativo argumentativo sobre o tema a consideração do homem como um animal por estar subjugado às mesmas leis da natureza que determina o viver de todos os animais. Por que eu escolhi esse tema, né? A subjugação do homem às leis da natureza, né? Sendo então considerado um animal, né? A animalização do ser humano. Porque é um tema bastante recente, né, visto que todas as semanas, porque não dizer até todos os dias na notícia, ou pelo menos uma vez por semana, nós nos entristecemos com notícias que são verdadeiras aberrações da sociedade, né? É mãe que joga o filho pela janela do ônibus, é filho que assassina o pai, casos de estupro, violência, né, contra a mulher, marido que mata a esposa, esposa que manda assassinar o marido, enfim. Uma série de coisas, né, pessoal, que não é necessário repetir tudo aqui, mas basta você ver a notícia para você estar inteirado desse assunto e perceber que até um certo ponto nós nos comportamos pior do que alguns animais. Essa animalização do ser humano, ela é retratada, inclusive faz um dialogismo com a leitura que eu deixei para vocês no Classroom, a leitura desta semana e da semana anterior até, que é O Cortiço, do Aloysio Azevedo. É um romance que foi escrito no final do século XIX ali, mas que retrata muito bem esse quadro animalesco do homem, né? A personagem João Romão, né? O Miranda, a Dona Estela, enfim, todos aqueles personagens ali, a Rita Baiana, a Dona Pombinha, todos aqueles personagens do romance O Cortiço, que tem o filme também no YouTube, tem o audiolivro narrado que eu disponibilizei para vocês, que é para quem
enfim, né? Bom, você perceberá que neste romance existe sim uma animalização do ser humano, tá? Pelos fatos que acontecem ali, não existe aquele senso de pudor, não existe aquela diferenciação, né? Ou seja, aquela rejeição do instinto. O homem faz aquilo que dá na telha, aquilo que tem vontade de fazer, né? Também existe ali, digamos assim, uma certa dificuldade em negar a si mesmo e optar pelo respeito, vamos dizer assim. Tanto na parte financeira, né, do João Romão, que quer enriquecer a qualquer custo, não tem respeito pela sua companheira Bertoleza, né? Ele engana a Bertoleza. Os escravizados ali são tratados como animais e os próprios, aqueles que escravizam, né, mais do que nunca são também animalizados ali nas suas atitudes. Então, a partir desse dialogismo que tem com a literatura no romance O Cortiço, do incrível Aloysio Azevedo, nós vemos nessa perspectiva naturalista uma boa tese, ou seja, um bom tema para desta próxima etapa. Tá? Então, se você já concluiu todas as parciais, já conseguiu concluir a redação do tema O Legado da Vida, né? Baseado no romance realista do Machado de Assis lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas, agora tem uma nova etapa para você, né? Fazer uma redação sobre a animalização do ser humano, né? Sobre esse assunto, baseado, por que não dizer, no romance do Aloysio Azevedo, O Cortiço, tá? Que trata desse assunto, que é o novo livro de literatura que nós estamos estudando lá. Por que eu gosto de fazer esse dialogismo de literatura com língua portuguesa? Porque não adianta você saber escrever bem no português se não tiver sobre o que escrever, né? E a literatura, ela sugere isso aí para você. Ela te dá conteúdo filosófico, ela te dá conteúdo intelectual, né, para poder construir uma boa redação. É lógico que as aulas do professor Edson de História são primordiais, tá, gente? Prestem atenção, eu faço esse apelo para vocês, prestem atenção na aula de História, consultem os professores de Sociologia, o professor de Filosofia de vocês, o Rudinei, que também está no ensino religioso, é muito importante. Todo esse parecer, todo esse aparato, toda essa ferramentação filosófica em torno de diferentes temas para que você possa escrever bem no português. Tá? O português é apenas a estrutura do código da redação, mas quem dá subsídio para a escrita são os professores Edson, Rudinei, a Rita, né, a Ritinha, o professor de Sociologia, que não sei quem é que está na Sociologia para vocês, mas enfim, todos os professores fornecem conteúdo intelectual para vocês fazerem as redações. Então, gente, ó, bora escrever, bora pensar, bora raciocinar. Tá legal, queridos? Tô aguardando vocês, viu? Lembrando, se você ainda não concluiu a parte anterior do assunto O Legado da Vida, continua mandando as redações lá, que eu tô aguardando por elas, tá bom? Abração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.